Nada na vida tá tão ruim que não possa piorar absurdamente. Ou seja, basta você fazer pra dar errado. Exatamente, com esse clima positivo que a gente vai começar hoje o podcast. Na verdade, a gente tá começando pela segunda vez. Eu vou falar a verdade aqui, é disposição, velho. A gente acabou de gravar 18 minutos. 18 Falou. grandes minutos, tá? Igual- Planejado, tudo de feito de forma profissional. Estávamos, assim, ó, a gente já tava ali, ó, na 10ª volta do campeonato. Aí o Ramon vira pra mim e fala assim: Ah, Danilo, eu acho que não está gravando. Como assim, Ramon, não está O gravando? Ele Danilo não está não apertou o gravando. botão. Foi. Foi eu, gente, foi eu. Eu, como videomaker e controlador de som, eu dou um ótimo coach. Vamos lá de novo, porque aqui é disposição, galera. Mas hoje o clima, né? A gente sempre acredita que a gente vai transmitir ideias de forma muito mais interessante para vocês quando a gente foca no que funciona, né? Foca no lado positivo da coisa. A gente quer trazer uma energia positiva, fazer com que as coisas brotem, né? As ideias brotem na cabeça de vocês e essa energia seja entregue de uma forma positiva. A gente não gosta de falar o que dá errado. Eu tinha essa tendência no passado e tô trabalhando para não ficar falando nas coisas que dão errado. Eu quero falar de coisa positiva. Mas Hoje, exclusivamente, eu falei, Ramon, eu quero que você sobreviva, ou melhor, reviva aquele momento seu de o que dá errado, aquele momento de identificar quais foram os fracassos e simplesmente vamos sinalizar para as pessoas, para elas poderem ficar atentas, o que elas têm que ficar atentas quando elas falham. Falhar é muito bom, uma vez se você tiver ali maturidade para poder aprender com a sua falha. E dentro do nosso trabalho, não é todo mundo que consegue, né, Ramon? não, tem muita gente que fica pelo caminho, Muita, né? muita. Pessoas Muita ficam gente. pelo caminho. Felizmente não é a maioria. Eu acredito que para você também não. Não é. Eu tenho uma amostragem legal hoje em dia, mas mesmo assim, eu fazendo o máximo que eu posso, a pessoa às vezes aprende sim alguma coisa, mas às vezes não dá sequência. Porque a E gente sempre quer o melhor, né? A gente sempre quer que ela chegue lá no A mais mais, né? Mas às vezes ela acaba ficando pelo caminho ou no meio termo entre o objetivo que foi estabelecido, ou até antes de começar ela já começou fracassando, infelizmente. E é muito importante que a gente fez um podcast, né, Ramon? Um dos primeiros que a gente fez dessa temporada, onde a gente sinalizou quais são os pontos positivos que uma pessoa tem que ter ao começar uma consultoria. E é importante sinalizar para vocês agora quais são os pontos negativos para aquela pessoa que iniciou uma consultoria, ou seja, ela estava disposta, ela gastou um dinheiro que não é barato para poder ter resultado, ela teve orientação e mesmo assim, com tudo planejado, ela fracassou. E a gente separou alguns pontos primordiais porque isso pode estar acontecendo com você agora. Imagina você, tá achando que tá fazendo tudo certo, tá cultivando um problema, né? Cultivando a cobra em casa e simplesmente no longo prazo vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do eixo. E pra gente poder começar, Ramon, muitas vezes o primeiro ponto que eu acho assim interessante de ser comentado é objetivo. Objetivo. Qual que é o seu objetivo, Ramon? O objetivo eu não posso falar aqui porque Crescer. Ramon quer crescer. Ele falou que quer ficar gigante, do tamanho da porta. Entendeu? Uma coisa, Ramon, essa questão do objetivo. As pessoas me procuram e eu pergunto pra ela, qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo com o seu corpo atualmente? Porque a gente trabalha muito com o gancho da estética, né? o gancho da estética. E não mais, não menos importante do que o objetivo com relação a saber o que você quer especificamente. Ah, eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar peso, né? Ou eu quero crescer muscularmente, ou eu quero atingir um nível de harmonia corporal melhor, né? Você não pode querer tudo o tempo todo, né? Você tem que estabelecer uma ordem de prioridades, né? Mas como a gente trabalha aqui com uma questão estética, né? E a gente sempre vai puxar para esse lado da estética, porque realmente é onde a gente está inserido, né? Onde os nossos alunos estão inseridos como base. ah, eu defendo sempre que é necessário que você tenha uma referência também estética, também palpável no ponto de vista estético. Uhum. E o que que isso quer dizer? Que você tenha uma foto de um corpo, ou de uma musa fitness, ou de uma blogueira, ou de uma artista, ou de, sei lá, uma amiga tua, de alguém, né, de um corpo específico ao qual você quer alcançar. Isso é muito importante. Essa questão de ter a referência é uma das. Materializa aquele desejo que a pessoa tem
e define também em qual ponto ela se encontra atualmente. Às vezes, não sei se acontece com você, a pessoa pega uma referência ninguém usa como referência pessoas mais ou menos, né? É aquela pessoa que começa a jogar bola, ela quer ser um Cristiano Ronaldo da vida, ela quer ser um Messi. E aí, às vezes, as pessoas chegam até a gente, estão no início da jornada e escolhem referências que estão ali no topo, né? Sim. E é bom, é bom. E uma coisa que eu falo também, Ramon, dentro do nosso público, né? Eu e o Ramon, a gente trabalha com um público muito semelhante, mas as pessoas às vezes chegam até você com corpos muito, muito bons, né, Ramon? Muito. Elas já são a própria referência, né? A gente até anteriormente tinha falado muito a respeito disso, né? Você sempre toca num ponto de que a autorreferência da pessoa tem que ser o melhor corpo que ela atingiu na vida. E por muitas vezes eu não consegui compreender o que você quis dizer com isso. Isso. O Ramon, essa questão de melhor corpo da vida, você tem que entender que dentro do processo de mudança de composição, às vezes você tá ali à frente. As pessoas já te procuram porque elas alcançaram o melhor corpo da vida delas e elas mudaram as referências e agora elas querem mais. Elas querem, às vezes, subir num palco de competição e realmente colocar o corpo dela à prova para saber se ela é melhor que todo mundo. E o meu público, Ramon, muitas vezes, eu falo, o seu primeiro ponto para você poder entender o que é a jornada da melhora de um corpo, eu falo a seguinte frase: você se encontra com o melhor corpo que você já teve na vida? As pessoas, às vezes, elas não sabem responder. E aí eu tenho que explicar o seguinte: eu falei assim, olha, ao olhar pro espelho, você já teve um corpo melhor que esse, independente da idade? E as pessoas falam comigo, quase todas, não. Eu falei, então, o primeiro ponto, o 7 pontos que a gente tem de objetivo inicial é você ter o melhor corpo da tua vida. Porque a partir daí, você está apto a entender que existe uma jornada para depois alcançar corpos de referências. Entendi. Então você acredita que uma pessoa que já transitou entre várias formatações de corpo diferente, antes de olhar para fora, ela tem que observar a rotina, né, de evolução que ela já teve, seja para bem ou para mal, e observar se ela está no melhor corpo. Exato, porque é palpável para ela. Eu falo, é justo, palpável e aceitável você ter o melhor corpo da tua vida. Mesmo que seja o corpo que ela tinha com os 20 anos? Pode, com certeza. Ela Existe. tá com 40 agora? Pode, com certeza. Assim, é fato, tem como. As pessoas elas deixam de acreditar por conta de uma certa idade. Gente, idade não é o problema. Idade não é o problema. Muitas vezes a idade é a solução. Eu falo com as pessoas, você está dentro do processo de evolução mais apto a ter resultado porque você tem mais experiência, positivos e negativos, você tem mais grau de conscientização, você tende a ser melhor do que você era e você pode estar mais disposto a fazer. Então, independente da idade, eu falo, o primeiro sentimento que eu quero que você sinta é, o dia que você olhar para o espelho e ver o melhor corpo da tua vida, eu quero que você me conte. Eu quero que você me conte porque eu sei que você agora está apta a definir uma jornada. Você usou muita palavra externa e externa, e eu gostei. Eu falo, né? As pessoas têm que ter uma referência interna, é o melhor corpo que ela já teve, para depois o que começar a ter uma referência externa. E isso unifica o nosso pensamento, né? Veja que ideia pueril você pensar que só por uma questão fisiológica que nem princípio científico tem, né? Você acha que teu corpo não responde mais como antes, né? As pessoas costumam ter essa concepção e é uma concepção que não tem tanta fundamentação científica, né? Nenhuma. Você falar que hoje em dia, com 30 e poucos anos, é difícil alcançar o corpo que eu tinha quando eu tinha 20, por exemplo. Não tem muita fundamentação científica, pelo menos eu nunca encontrei fundamentações profundas que expliquem isso, e na prática eu vejo justamente o contrário. Até fisiologicamente, muitas vezes, você começa a responder muito melhor a partir de uma certa idade. E a idade é uma experiência, né, Ramon? Hoje eu acredito que a gente está inserido aí dentro de um planejamento de melhora. Hoje eu me encontro com o meu melhor metabolismo, o melhor corpo e a melhor grau de conscientização, ou seja, eu estou mais preparado para poder entender mais o processo. E às vezes acontece com algum aluno meu, ele melhora em primeira instância, aí depois ele piora, aí eu crio uma sinalização e às vezes piora novamente. Entendi. E aí eu paro o processo e explico para ele. E às vezes ele desanima, eu falo assim, olha, você tem hoje o maior grau de conscientização para você ter resultado. Você fez isso há 1 ano atrás, por que você não vai fazer isso de novo? Sabe o que eu vejo que é muito louco? O que muda e por que talvez essa concepção se tornou tão... assim, se difundiu tanto? É porque no erro
é muito mais fácil você estando em erro, em um ambiente totalmente errado, um ambiente totalmente caótico, né? É muito mais fácil você manter minimamente ruim quando você está lá nos seus 21 anos, por exemplo, Uhum. né? O corpo, ele atura mais desaforo, como a gente costuma falar aqui, do que quando você tem 31, 40 anos. Mas em um ambiente de acerto, o corpo responde muito melhor com os seus 30 lá para frente do que quando você tem os seus 21. Então, uma coisa é avaliar todo o contexto por ambiente de erro, outra coisa é avaliar toda a questão e como o corpo desempenha em ambiente de acerto, né? E como as pessoas não entram na desgraça do ambiente de acerto, elas ficam com essa ideia do fracasso o tempo todo de que o corpo não responde mais. Não é assim, pelo amor de Deus, parem com essa ideia. Parem de pensar que você com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, não tem a possibilidade de ter um corpo muito melhor do que você tinha quando tinha lá seus 21, 20 e poucos anos. Porque isso é uma ideia burra. Então não vamos ficar com essa ideia aqui, pelo amor de Deus, coloque isso na tua cabeça. Enquanto você tiver essa trava psicológica, as coisas talvez nem caminhem porque você bloqueou tudo, né? Você nem acredita que é possível. Com a idade, você é capaz de ter um raciocínio mais rápido, você é capaz de ter uma experiência anterior à que você teve, você tem experiências positivas e negativas, e isso te deixa mais apto a entender mais o processo. A idade nada mais é do que você simplesmente conseguir fazer um planejamento que muitas vezes você não conseguiu porque você não tinha consciência. Às vezes acontece com a gente, algum aluno nosso no passado não conseguiu fazer e hoje consegue fazer. Então, o que eu vejo, Ramon, fisiologicamente é o seguinte: com a idade, às vezes o processo ele fica um pouco mais lento, mas não quer dizer que ele não exista. Ele está um pouco mais lento e você tem que se esforçar e você tem menos variáveis para poder errar, porque o corpo aguenta menos desaforo. Mas é extremamente possível você viver o resultado. E para poder viver o resultado, quando independente da idade que você tenha, você tem que ter planejamentos que eles vão dando certo, eles vão dando certo. O problema é que as pessoas vivem no errado. Sim. E por viver no errado, o errado virou normal. Isso. Entendeu? Eu falo, não se acostume com o normal, não se acostume com o não resultado. O não resultado, ele é um resultado que faz com que você tenha conscientização de parar todo o processo. Sim, a gente compreende hoje que tem partes do cérebro, por exemplo, que só se desenvolvem de forma plena, só terminam o desenvolvimento quando você tem 25, 28 anos. Por conta das experiências, né? Então imagine o resto do teu corpo, imagine as outras... E nem só pelas experiências, é uma questão, né, de maturação fisiológica mesmo. Além da questão de experimentação, também é uma questão puramente fisiológica, né, de maturação dessas áreas. Então, veja só, sem falar, cara, que a gente tem toda a farmacologia a nosso favor hoje, né? A gente não pode dar as costas a isso e falar que tudo é feito de uma forma natural, porque não. Se você tem a possibilidade de jogar várias questões a teu favor, né? De usar a farmacologia, de usar a medicina a nosso favor, por que a gente não vai usar? Exato, usando na maneira certa, na dosagem certa e na hora certa, é sempre muito bom. É assim que você otimiza um processo. Você tem diversas ferramentas hoje que elas têm que ser alinhadas para que você consiga ter um resultado. E alinhar as ferramentas, Ramon, me faz lembrar muito de processo. A hora certa para poder começar alguma coisa, a hora não certa, a hora para você poder parar, a hora para poder pisar no acelerador. E dentro desse processo, gente, entender a jornada, entender o que vai acontecer com o seu corpo a cada ação que você tem é muito importante. Eu vejo que às vezes as pessoas, elas erram demais, Ramon, isso aqui é fato. Eu já vou até colocar aqui como próximo tópico, as pessoas erram por querer acelerar o processo. Que acelerar o processo é a receita principal para o fracasso. Não, eu uso a seguinte analogia. Pensa como se fosse um cabo de guerra. Você está aqui, você, o seu coach, todos os profissionais alinhados puxando de um lado. O cabo de guerra ele só é interessante se tem alguém que puxa do outro lado, correto? Quem que puxa do outro lado é o corpo. O funcionamento do nosso corpo, ele é padrão, ele tende a homeostase, ele quer ficar na boa, ele quer ficar quieto. Se você tá gordo, ele quer ficar gordo, se você quer ficar magro, ele quer ficar magro. É desse jeito, ele quer sobreviver, ele só identifica a variável de sobrevivência. E aí o que a gente faz, muitas vezes, é dar só um puxãozinho, né, Ramon? Um puxãozinho nessa corda para o corpo responder da maneira que a gente queira.
Porém, num cabo de guerra, na hora que você dá um puxão muito forte de um lado, que é justamente você fazendo uma estratégia muito restritiva, você usando fármacos que você não deveria utilizar naquela dosagem, Sim. você consegue ter um resultado porque a corda vem pro seu lado. E o que acontece logo depois? O corpo puxa essa corda com uma força muito maior. Desgraça é coleta de desgraça. Uma São atrás da outra. resultados negativos. E muitas vezes, tá, esse tempo, tá, entre você puxar a corda de um lado e o corpo puxar do outro, porque a gente pensa em forma instantânea. Gente, às vezes você puxa de um lado, você fica ali 4, 6 meses puxando a corda e de repente o seu corpo ele começa a puxar essa corda forte. Vamos falar, a fome, o pessoal começa a sentir fome em dieta inicial, começa a ter resultado, começa a emagrecer, que realmente emagrece, segura a fome 1, 2, 4, 6 meses e depois simplesmente chuta o balde. E aí passa os próximos 6 meses comendo 3, 4 vezes mais do que deveria. Dentro do processo de evolução na fisiologia, tem que entender que todo tapa que você dá é o tapa que você vai tomar na mesma intensidade, na mesma proporção, na direção contrária. Então, acelerou demais, vai ocorrer uma aceleração inversa para o outro lado. Então, perdeu peso muito rápido, agiu de formas agressivas com o teu corpo, né? Sem estratégia, sem inteligência, o corpo vai responder e você, é o que eu sempre falo, você nunca vai ser mais inteligente, mais sagaz do que a tua fisiologia que demorou milhares de anos, né, para compor esse setup. Então, não tem, é invariável. Isso que o Ramon falou, gente, é importante. Respeite o seu corpo, respeite o processo e entenda que você não vai sobrepor uma ação fisiológica de reestruturação, na verdade, de balanço contrário com o que você deseja. Dentro do processo que você visa a mudança de composição corporal, é importante visualizar que você tem ações de curto, médio e longo prazo e tem resultados de curto, médio e longo prazo, sendo esses positivos e negativos. E o trabalho, geralmente, de uma pessoa que está olhando o processo de uma forma mais geral, porque ele tem uma visão macro, ele consegue intensificar os pontos positivos, anular alguns negativos e trocar o caminho na hora certa. Ele vai falar com você, olha, agora é a hora de fazer isso. A pessoa pensa, nossa, mas eu quero emagrecer e eu vou colocar comida? Aí você vai colocar comida. Porque a gente não está olhando só no aspecto micro, a gente está olhando no macro, porque a gente sabe que depois o corpo vai responder de maneira contrária. Sim, e isso é o que a gente sempre faz alusão com o pêndulo, né? A gente usa essas estratégias de input e output justamente dentro de uma margem de segurança, né? Veja o corpo, veja a fisiologia, veja esses processos como um pêndulo, né? Se você chegar num pêndulo e der um peteleco lá pro lado de lá, ele vai voltar. Talvez ele demore, né? Ele chegue lá, descanse um pouco, ele tem aquele... Enfim, quem entende física aí que explique, né? Que ele vai desacelerando, né? Até que ele chega num ponto onde ele praticamente... A altura máxima dele ali. A altura máxima, e daí ele começa uma aceleração inversa, né? E aí essa aceleração ela vai acontecendo e ela vem na direção contrária. Então sempre imagine e pense, raciocine, se o peteleco que você está dando no pêndulo talvez não seja tão violento a ponto de que você não possa ser inteligente o suficiente para lidar com a volta que ele vai ter. Então, o ideal é sempre trabalhar com o pêndulo fazendo o mínimo de oscilação para cada lado, é sempre trabalhar no caminho do meio. Entender o processo, gente, é justamente isso. É saber que toda ação que você toma, ela terá uma reação contrária, né? De mesma intensidade ou até mesmo de intensidade um pouquinho mais leve, mas que pode te levar à ruína de um projeto. O projeto que vocês têm e que vocês pensam que vai acontecer em determinado tempo, às vezes vai tomar muito mais tempo. E o nosso trabalho é justamente esse, é te explicar, é te conscientizar. Muitas vezes o mundo, né, atrapalha o nosso trabalho, os antes e depois milagrosos. As pessoas, todos vocês, aposto, você já gastou dinheiro com uma estratégia de curto prazo. O curto prazo, ele faz dinheiro, ele faz as pessoas... O mercado fitness ele tem um montante de dinheiro sendo movimentado.
a maior quantidade de dinheiro está só no curto prazo. As pessoas vivenciam só pequenos curtos prazos positivos e acumulam aquela energia potencial para o resultado negativo acontecer. E às vezes, na hora que o resultado negativo acontece, a pessoa nos procura, correto? Exatamente. E aí, haja força, haja estratégia para tentar segurar e frear essa desgraça desse pêndulo. Então, você está vendo um antes e depois maravilhoso, mágico, né? De 2 meses, né? Mas você viu os outros 6 meses depois? Né? Você viu os outros 8 meses, os outros anos depois daquilo? Porque talvez você esteja acompanhando esse antes e depois, onde o pêndulo estava estável, aí foi dado o peteleco, ele chegou lá no... Ele tá só no lindo, Ele só no nem positivo. começou a acelerar pro caminho inverso, então, né? Para a direção inversa, oposta. Então, cuida sempre tente avaliar o que você está observando, pensando nessa questão do pêndulo, porque ela é muito interessante realmente, né? Se você conseguir entender isso, você não cai mais em ideia errada, em ideia fracassada. Essas analogias, elas são muito boas para você poder começar a entender aonde você já foi inserido, em qual tipo de processo, em qual momento do processo você foi inserido. E aí, isso faz você aprender com o seu erro e entender que aquela estratégia, muitas vezes, que vai te encher o olho, ela deu errado. Às vezes acontece, as pessoas me procuram e falam assim, não, porque eu já fiz essa estratégia e deu muito certo. Aí eu falo, deu certo? Deu. Aí a pessoa vai descrevendo que ela emagreceu, mas engordou tudo de novo. Eu falei, cara, essa estratégia não deu certo. O que você está fazendo aqui se deu certo? Eu falo, essa estratégia justamente não deu certo. É justamente a estratégia que a gente não vai fazer. E é justamente a estratégia que você tenta fazer todas as vezes que você vai emagrecer, porque na hora que vocês aprendem a fazer de uma maneira, mesmo dando errado no longo prazo, vocês ficam repetindo aquela maneira. Repetindo o loop, né? Até que você consegue chegar para alguém e a pessoa consegue fazer as transições que elas são corretas para o seu corpo ele poder acumular resultado. Isso. Muitas vezes o processo de mudança, para você poder chegar naquela referência externa que o Ramon comentou, você tem que acumular resultado. E é só os resultados positivos, tá? Os negativos às vezes acontecem, você tem que ir eliminando-os. E é justamente esse trabalho que a gente faz, né? Definindo o processo, a jornada e o acúmulo de resultados positivos. E trabalhando dentro da margem de segurança, que né? É difícil você entender e setar essa margem de segurança, mas ela precisa ser estabelecida. Porque o pêndulo ele é diferente. Para cada pessoa existe um pêndulo com peso diferente que responde com um comprimento de formas diferente. diferentes. Então, cada pessoa tem um pêndulo diferente. Cuide sempre com isso. O pêndulo da tua amiga, do teu amigo, não é o mesmo pêndulo teu, ele não reage. Apesar da dinâmica ser a mesma, né? As questões são bem diferentes, né? A prática é bem diferente. Então, gente, tome muito cuidado com isso aí. E cuidado também na hora que você começa a pegar o protocolo e o planejamento de outras pessoas. Eu e o Ramon, a gente está acostumado a trabalhar com todo tipo de pessoas, até mesmo profissionais. E às vezes acontece, né, Ramon? Uma situação que a gente hoje não liga mais, a gente já ligou no passado, que são alguns outros profissionais que começam a fazer dieta com a gente, começam a fazer o planejamento com a gente, e depois de um tempo a pessoa começa a replicar tudo que a gente fez com eles, com outras pessoas, achando que vai dar certo, mas a gente entende que ele só vai colecionar resultados de curto prazo, porque de médio e longo prazo a pessoa tem que saber tomar decisão. E tomar decisão dentro da nossa vida, quando você vai fazer uma prova, e você tem lá uma prova, o professor fala com você, hoje essa prova vai ser só questão fechada, e vai ter só 2 opções, A e B. Você fica super feliz. O nosso mundo são questões abertas. Questões abertas o tempo inteiro, você tem que tomar uma decisão. E às vezes as pessoas avaliam as nossas decisões, que geralmente estão quase sempre corretas, porque a gente joga o nosso aluno na boa, a gente gosta de repetir isso aqui, e aí fica muito mais fácil. E então, gente, entender o processo é fundamental. E uma coisa, Ramon, que às vezes acontece quando a pessoa, ela tá tendo resultado, ela tá perfeito. Ela começa a escutar certos tipos de pessoas que ela não deveria escutar. Todo mundo adora dar pitaco no planejamento que eu faço. É impressionante. Quer fracassar? O personal gosta de dar pitaco. Adoro. As amigas gostam de dar pitaco. Todo mundo gosta de dar pitaco. E hoje em dia, para você poder fracassar, Ramon, qual que é o pitaco que você tem que ouvir? Qual que é? Se você quer fracassar no teu processo, ouça as amigas. As amigas que estão na academia, as amigas que estão no salão, as amigas que estão andando por aí, que nem te conhecem, nunca te viram, não sabem quem você é, de onde você veio, mas se elas veem você ter um mínimo de decência, de buscar uma coisa diferente, de começar a evoluir, talvez, ou do simples fato de você acordar para a vida e falar, porra, agora
agora eu vou fazer, tomei uma atitude, né? Levantei da cadeira, tô lá, né? Contratei um profissional na qual eu confio, né? O qual eu depositei a minha confiança, eu tô fazendo algo, vai aparecer gente, cara, de todo bueiro que você puder imaginar, falando que tá errado. Só tranqueira. Só tranqueira, cara. Sabe por que eu falo com certeza que é só tranqueira? Porque eu conheço as pessoas que dão certo na vida, nesse aspecto. E eu sei que nenhuma delas aborda ninguém pra botar areia, pra botar pitaco, pra botar... Pra desanimar a pra pessoa. desanimar. Eu falo, na vida, gente, você vai ter poucos momentos onde as pessoas vão te incentivar. Aconteceu comigo, Ramon, quando eu comecei a estudar nutrição, você acha que alguém me incentivou? Eu tava saindo lá da engenharia e comecei a estudar, você acha que alguém falou, nossa, abandona mesmo a engenharia, entendeu? E vai estudar nutrição porque é legal. Isso, Eu não escutei isso de ninguém. Eu escutei isso na hora que eu conversei com a minha esposa, ela pegou e ela me apoiou. Fora a minha esposa, ninguém chegou pra mim e falou assim, Danilo, é uma boa ideia, faça isso. Mas depois que eu estava ali numa jornada de sucesso, as pessoas viraram pra mim, em vez de falar assim, nossa, você tomou a decisão correta, eles viraram pra mim e falaram assim, mas você devia ter feito isso. Toda vez, eu estou há 8 anos, evoluindo ano a ano, e eu sempre escuto, mas você deveria ter feito isso, deveria ter feito isso. Aí eu fico pensando, a pessoa não sabe nada do processo, mas ela tem respeito. Eu falo assim, é mesmo? O que mais eu tenho que fazer? Eu falei, não, muito obrigado. Aí eu só penso, isso aí eu já pensei há 5 anos atrás, tá dentro do meu processo, e eu tô ali, né, traçando a jornada, e o que o Ramon falou é muito legal, tá? Você nunca vai escutar alguém melhor que você te dando um conselho. Sempre será alguém pior falando o que você deveria fazer ou então o que você tá fazendo de errado. Como que uma pessoa que tá pior que você vai saber? Como que uma pessoa que nunca trilhou o que você tá querendo trilhar vai saber? Que surge profissional do nada. Não, profissional isso surge demais. Eu acho que devia comer mais. Eu acho que tá errado isso aí. Eu acho que, não sei, não tá certo. É o que mais se vê. O que mais... E às vezes é tão comum, tá? Às vezes dentro de casa. Por exemplo, uma aluna minha começa a ter resultado. Aí a mãe dela começa a falar com ela. E existem alguns relacionamentos de mãe e filha, é muito comum. Tóxico, onde a mãe é muito... Porque às vezes mãe a mãe, ela não conseguiu ter um resultado de mudança de composição. E ela simplesmente, inconscientemente ou conscientemente, acaba prejudicando. E aí, umas vezes, uma aluna minha perguntou pra mim, porque a minha mãe falou isso? E eu, de forma bem respeitosa, falei assim, olha, a sua mãe sabe sobre o processo de emagrecimento? A sua mãe, ela é especialista nisso? Quantas horas a sua mãe estudou na vida pra ela poder entender o processo? O que eu quis dizer com a pessoa? Olha, não tem como você escutar a sua mãe no sentido de processo de emagrecimento. Porque como uma pessoa não estudou o processo, não é profissional da área, não entende, não trabalha com isso, vai te falar quantas horas bunda cadeira ela tem para poder te dar uma opinião. Sim. E é muito disso. Quanto de resultado ela já mostrou, né? Sim. Vamos falar bem a linguagem... Quanto de pau na mesa ela botou para mostrar que ela sabe o que está falando, né? Que o conselho dela tem realmente relevância, ou pelo menos você deva, ao menos, né, considerar minimamente esse conselho, esse pitaco, qualquer coisa que seja, né? Eu sempre falo assim, Danilo, você falou, pessoas leigas, né? A mãe, né? A vizinha, a amiga frustrada que queria estar no teu lugar. Cuida com as amigas, velho, porque o que eu vejo, pelo amor de Deus, cara, vocês mulheres têm um problema muito grande com as amigas, porque a gente olha de fora, a gente vê, cara, não é amiga, né? Essa é a Cobriane lá do salão, que tá só tentando te tirar. Ela viu que você tá no jogo do acerto e ela tá tentando cutucar, velho. E ela sabe que a insistência... Mulher vocês mulheres, vocês sabem o quanto vocês conseguem dominar... Entrar na mente. E como vocês são aptas a ter domínio emocional sobre outras pessoas. Vocês nasceram com esse dom, né? Isso é um dom inerente à mulher. Você sabe disso, né? A gente, qualquer homem... Eu sou bem mandado em casa, Ramon. É o que eu costumo falar. A mulher mais burra do mundo, ela é apta a domar o homem mais esperto. Então, cara, não adianta. É uma aptidão que a mulher tem por natureza. E elas sabem, né? As amigas sabem que elas, na insistência, elas começam a implantar uma ideia na tua cabeça, por mais forte que você possa ser. Então, você tem que saber quem é que você vai escutar, né? Eu falo com as minhas alunas, eu falo o seguinte, falo assim, olha, você só vai escutar alguém que tem um corpo melhor que o seu. Porque a pessoa vai ter que ter feito o que você está fazendo. E eu falo, você nunca ouvirá uma crítica de alguém que é melhor que você.
Perceba, nunca ouvirá uma crítica de alguém que é melhor que você, é fato. Então, pare de considerar. E às vezes eu oriento os meus alunos, eu falo assim, olha, você vai chegar para sua amiga e falar que você tem um profissional qualificado, que você está fazendo algo que você nunca fez na vida, que você está vendo um corpo que você nunca teve na vida, que é só o começo para ela assistir o show. Assista o show. Eu é isso que vocês têm que falar. Assista o show. Para as amigas invejosas, assista o show. Ou então a gente conversa daqui 3 meses. Fala assim, a gente conversa daqui 3 meses. Porque começa ver onde você vai estar e onde eu vou estar. E é lindo, tá? O processo, como a gente participa do processo do início ao fim, e isso acontece diversas vezes, é muito nítido. A pessoa começa a melhorar, ela ouve crítica, tá muito magra, por que você está fazendo isso? Nossa, você está obcecada, isso. E passa-se o tempo onde a pessoa ela alcança o melhor corpo da vida dela e ela vira uma referência, aí começa. Qual que é a sua dieta, qual que é a sua rotina, o que você fez, quem te orientou, como eu consigo. E a última instância é, passa o telefone do Ramon, passa o telefone do Danilo, e ainda eu falo, não vai passar. Não vai passar. Para ela, você não vai passar. E acontece, viu, gente? É muito mais comum. E muitas vezes, isso é o fato que sabota muita gente, tá? Porque a pessoa vai melhorando, e às vezes dentro do mundo dela, ela alcança o melhor corpo da vida dela e depois ela alcança o melhor corpo de quase todas as pessoas que ela convive. E aí o mundo começa a falar na cabeça dela, por que você faz? Por que você faz? Porque na hora que você quer melhorar um corpo que tá muito bom, você precisa dedicar. E aí o mundo, ele te sabota. O mundo sabota as meninas, Ramon, por quê? Ninguém tá fazendo o que ela faz, ninguém tem o corpo que ela tem, e ela acha que ela é um lobo solitário. E o que me ajudou muito a isso é mostrar pra ela que ela não é um lobo solitário, que o que ela fez, existem outras pessoas que fizeram, foi na hora que a gente começa a organizar as pessoas com grupos, né? Onde ela começa a ver que ela tá dentro de um time, né? Eu não gosto muito dessa gamificação das coisas, né? Mas eu já consegui identificar a importância, pelo menos de os meus alunos, e é por isso que eu reposto, porque eu gosto e eu sei que eles têm essa interação de um com o outro, de repente eu mandar uma mensagem para o outro e falar, porra, como é que tá aí, né? O que você tá fazendo? Tá gostando? Como é que as coisas estão acontecendo? Porque ela começa a se identificar com outras pessoas que estão vivendo a mesma jornada, ou mais para frente, ou elas estão um pouquinho, né, para trás, ou elas estão ali muito próximas, mas elas estão vivendo a mesma jornada. Isso é muito saudável. E o legal também, Ramon, relembrando aquele primeiro ponto da referência, né, que a gente falou, por exemplo, eu lembro que essa última semana, uma aluna minha, a gente fez 1 ano juntos, e ela falava assim que observava os corpos das minhas melhores alunas, ela citou 3 nomes, e hoje ela conseguiu alcançar. E ela falou assim, eu nunca pensei que eu ia ter. E às vezes ela conversava com as outras antigamente, antes de começar a consultoria comigo, ela mandava uma mensagem. Eu lembro de um conselho que você deu uma vez para uma aluna sua no Instagram, foi exatamente esse, né? Você comunicar como foi? Você pediu para a pessoa falar com alguém que já era referência dela? Cara, eu não lembro exatamente. O que eu falei. Mas a ideia era que a pessoa ela entrasse em contato com alguém que tem o corpo que ela deseja, para ela saber que é real, e conversasse um pouco com ela, lembra? Isso, é o que eu falo. Cara, se você quer ter o corpo de alguém, né, um corpo muito bom, você tem que conhecer alguém. No teu meio tem que ter alguém, não é possível que não tenha alguém que já desenvolveu o corpo, né, de uma forma bonita, estética, longínqua, né, que é uma pessoa que já está nessa jornada há um bom tempo. Eu acredito que todo mundo vai ter, ou quase Isso todo mundo vai ter. Você cria, né, Ramon? Você cria, você tá entrando lá pro time do Ramon, com certeza lá tem mulheres que tem o corpo que você deseja ter. Pô, manda uma mensagem pra ela. Vai lá, cara, eu nunca vi uma aluna minha que não conversasse um pouquinho com outras alunas e que não fizesse disso uma amizade, né, tivesse um comportamento bem agradável. Eu nunca vi uma aluna minha desmotivar uma outra aluna. Isso nunca aconteceu. Não acontece dentro das nossas alunas. Se acontecesse, eu saberia, eu tenho certeza disso. E o que o Ramon fala, gente, é o seguinte, é você materializar a pessoa que está à frente da sua jornada, ou seja, você criou um set point. É muito bacana isso, porque você sabe que você pode alcançar. E as pessoas, elas não têm. As pessoas comprometidas com o processo, elas vão conseguir. Elas vão conseguir ter resultado. Sim. As pessoas que se comprometem com uma orientação, com um objetivo, elas entendem o que elas têm de habilidade, o que é preciso desenvolver de habilidade e conhece mais do processo, ela vai conseguir. É só ela não parar. E você conversar com uma pessoa que já trilhou saudável. É muito bom. E assim, ó, não deu para achar alguém, né, com o corpo que você quer, ou mais ou menos que viva esse mundo, enfim, por algum motivo não deu. Você treina numa academia, não treina, né?
Você tá lá e não é possível que nessa academia, daí também você tem que mudar todo o teu, vamos restabelecer, vamos ter que colocar em outro lugar. Mas você tá lá na academia, tá lá, você é uma guria que tá vivendo essa jornada, tá iniciando, né? E você vê uma guria que já chegou lá. Cara, vai lá e cutuca ela. Eu tenho certeza que tanto você vai ficar feliz porque ela vai te dar atenção e ela vai, cara. Ela vai te dar atenção, mas atenção, eu sou melhor amiga. Vai. Eu sou melhor amiga. Eu posso apostar. Talvez você escute uma palavra de incentivo que você buscou em todas as pessoas que te conhecem, e isso não é ruim, tá? Você não tá avaliando as pessoas por isso. Você tem que entender que a vida não foi feita delas, das pessoas te incentivarem, entendeu? Não fique esperando incentivo de ninguém, tá? A palavra de motivação, isso não existe. Isso não existe que se você espera por isso, a chance do fracasso é grande. Isso. Talvez você procurar uma pessoa dentro da academia, eu fico até visualizando isso, essa pessoa talvez vai bater um papo com você que você nunca vai ter com nenhuma amiga. Isso. E eu tenho certeza que ela vai te dar minimamente alguma atenção e tenha certeza de que ela vai voltar muito feliz para casa. Porque ela também está vivendo essa jornada. Então, você... chegou, ela vai chegar em casa, ela vai contar pro coach, ou pro marido dela, ou pra outra amiga dela, pra alguém ela vai contar e ela vai ficar muito feliz, porque ela viu que agora, e ela podia ser você lá atrás, né? E agora ela é uma referência, então isso é uma sequência, né, de pessoas motivando pessoas, mas de pessoas que estão vivendo essa jornada, né? Isso é legal, isso é tesão, cara. Ramon, um caso, que uma pessoa que você conhece, eu e o Ramon, a gente tem alguns alunos em comum. A Karina, ela estava na academia uma vez, e aí uma outra menina, a Nath, a Nath também, a Nath chegou pra Karina e perguntou pra Karina, nossa, Karina, você evoluiu muito e tudo mais, as duas conversaram, a Karina explicou pra ela o que estava sendo feito, explicou os profissionais envolvidos, a Nath começou a me seguir, começou a fazer dieta, e hoje em dia as duas treinam juntas de vez em quando, e as duas têm corpos exemplares, maravilhosos, e aí foi um sentimento muito legal que é exatamente isso, exemplificando o que a gente está comentando aqui. E, galera, uma coisa, tá? Não fique na sua passiva, sabendo que você pode conhecer pessoas que já estão fazendo o que você está fazendo. Porque essa pessoa, sempre vai te incentivar, sabe por quê? Porque ela sabe que é difícil, ela já fez o processo, e a pessoa tem que ser muito ruim pra simplesmente pegar e te jogar pra baixo na hora que ela quer chegar. Não vai fazer. Porque ela viveu, ela sabe onde que aperta o calo. Ela sabe como é importante quando você tá ali no começo, batalhando, cara, tentando estabelecer uma mínima rotina, né? Tipo, porra, você é um gordinho, cara, tá na merda lá às vezes. Ou, né, não conseguiu construir nada em massa muscular. Ela sabe o quanto alguém fala assim, mano, continua, que vai dar certo. Olha que eu fiz exatamente desse jeito e deu certo, continua. Então, essa pessoa sabe, ela viveu isso. Seja de uma forma, sendo ex-gordinho, ou a ex-magrinha, ou o ex-feinho, o cara que não pegava ninguém. Alguém, né, essa pessoa já esteve do lado de lá de alguma forma. Bacana. E uma coisa, Ramon, também, que é muito bom lembrar, já que a gente está fazendo ali uma ordem cronológica, né, da pessoa, ela vai enfrentando essas barreiras que tendem a fazer com que ela tenha fracasso, e às vezes a pessoa engrena. E na hora que ela engrena, ela começa a ter... O que é engrenar, tá, gente? Para vocês poderem visualizar. É quando você tem uma dieta que ela busca um resultado positivo, você coleciona esse resultado, aí você tem outra que faz evolução do seu quadro clínico e faz outra que faz evolução do quadro clínico, você começa a viver o acerto. Você já falou que é muito bom quando a pessoa vive o acerto, porque parece que tudo dá certo. E aí no meio do caminho também, a pessoa ela alcança corpos muito bons, ela vira referência dentro da turma dela, né? E uma coisa também que às vezes mata o processo é a pessoa achar que já está bom. Olha como é complicado. Olha como é complicado. Não viver o sucesso é um problema que é muito grande, porque você não chega lá, né? E ser o sucesso? E ser o sucesso é uma armadilha muito grande, cara. É uma armadilha muito grande. Primeiro, porque eu sempre falo, o corpo que você tem hoje, o corpo que você vê no espelho hoje, ele não é teu. Né? Ele está alugado e você tem que pagar o preço até você atingir um corpo maior, melhor, mais eficiente, para que você tenha o corpo anterior, né, como um corpo bem estabelecido. Então é sempre você estar um passo à frente do que o que você realmente é, né, esteticamente falando. Mas essa questão do ego, né, te cutucar quando todo mundo começa a te elogiar, né, eu sempre falo, os homens passam muito por isso, cara. Mulher parece que é mais blindada com relação a isso, mas os homens têm muito disso. É o que eu falo para os meus alunos. Eu falo, mano, você estava indo tão bem, você estava já no primeiro ano de consultoria, finalizando o primeiro ano, você chegou lá,
Você estava muito bem, você ia alcançar um corpo exemplar, assim. Você estava no bom, mas ia atingir o absurdo. Só que você começou a pegar umas menininhas, você começou a ficar faceiro, você começou Sair, beber, virar a noite. Exatamente. Você jogou tudo fora porque você alcançou um nível de sucesso e aí você achou que o jogo era ganho. Né? Uma coisa que é interessante, gente, quando vocês começam a melhorar, aquele corpo que você tá vendo no espelho nunca é seu, e aí você começa a divergir um pouquinho, tá? Quando você começa a piorar e você fica ali um tempo piorando, para você poder voltar pro seu ponto inicial, você vai ter que trilhar tudo que você fez. Eu tenho um aluno, ô Ramon, que ele veio, tipo assim, pra consultoria com sangue no olho, entendeu? É homem, Ele... curiosamente é homem. Não, homem. É E impressionante. aí, só que é o seguinte, foi um caso bem particular que ele pegou, ele chegou com um corpo exemplar, um ano de resultado, o cara fazendo tudo certo, tá? E aí depois ele deu uma desandada primeiro por conta própria, porque ele falou que ele queria manter o corpo dele, toda pessoa que quer manter o corpo vai perder, não tem jeito. Não tem. E depois aconteceu também que a mulher dele ficou grávida, então ele soltou um pouco a linha. Ramon, eu te juro, em 4 meses esse cara derreteu o corpo dele de 1 ano. E aí ele voltou ali pra consultoria, me procurou de novo, a gente começou a fazer o trabalho e ele ficou ansioso pra ter o corpo antigamente. Eu falei com ele, cara, quando você me procurou, você tinha o mesmo sangue no olho que você tem hoje, você tinha as mesmas ferramentas, você tinha tudo. Porém, você demorou 1 ano pra chegar naquele corpo. Esquece aquele corpo por agora, você não vai alcançar nem 6 meses. E eu expliquei pra ele, mais esse mesmo cara. em 6 meses, você não alcançará o corpo que você estava há 6 meses atrás. Você vai precisar trilhar tudo de novo. E eu falei isso com ele ficou, às vezes, o que pensativo, e ele, em primeira instância, achou que ia conseguir, e eu falei, cara, põe a prova, eu tô acostumado. Você vai ter que trilhar 1 ano de novo pra poder bater o corpo que você já teve pra depois melhorar ele. É, a armadilha do ego. Sim, é complicado. E quando você trabalha em alta performance, é exatamente isso. Trabalhar em alta performance, lembra aquele ponto que eu falei que você tem que alcançar o melhor corpo da tua vida? Muitas vezes, alcançar o melhor corpo da tua vida, você fez um comprometimento com o processo. Você tem que estar gostando demais da sua vida, você tem que estar ali com um ambiente muito estável para você poder ter um estilo de vida aceitável, porque qualquer coisa errada vai te tirar do eixo. Vai. Eu sempre penso, quando eu vejo esses casos, me parece aqueles caras que ganharam no Show do Milhão, que ganharam no Big Brother, não sei o que, perderam tudo. É exatamente isso, cara. Para conseguir de novo, vai ter que participar do programa de novo, vai ter que brigar de novo, vai ter que ganhar de novo, porque senão não tem, cara, não tem atalho. Uma coisa que é legal também, Ramon, é que o pessoal, eu vou pegar firme durante um tempo para poder ter um corpo. Eu falei assim, cara, esquece isso. Esquece isso. Você não vai pegar firme durante um tempo, você vai irmão, mudar a tua vida, os seus hábitos, você vai abandonar hábitos que não são saudáveis, não são sustentáveis pelo seu objetivo, você terá que ter um objetivo bem claro e sempre pensando, vai virar no 14º andar para cair no 10º. E só assim vai dar certo. Ou seja, a chance, né? A chance de dar errado, galera. Ó, você que quer mudar seu corpo, infelizmente a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Muito maior. Até quando tá dando certo, a chance de errado ela aumenta. Então. Olha como é que é importante. É eminente, galera. Eminente. Ele tá ali, ó, espreito. Então, marca pra você ver. Vai, dá mole pro fracasso. Dá mole. O fracasso, eu falo, é o seu monstrinho que tá do seu lado o tempo todo. Entendeu? Alimenta o fracasso que você pode ter certeza. O buraco, ele tá ali pra você poder cair. Então, galera, resumindo esse tópico, nunca na vida ache que tá bom, né? Que você chegou lá, acho que você, pronto, agora foi, né? Porque não foi, né? Está sendo, né? Nunca já foi, sempre está sendo, está acontecendo, estamos no processo. O corpo que não melhora, ele piora devagar. A gente gosta de falar isso, né, Ramon? Isso, essa é a inflação fisiológica, né? A inflação fisiológica. A gente já citou anteriormente, que é aquela ideia de que você, algumas pessoas acabam tendo essa concepção de que eu vou me manter assim, eu preciso de um treino, eu preciso de uma dieta, eu quero manter, eu só quero manter, Ramon, né? Eu só quero, tá bom assim pra mim, né? Eu cheguei aqui já, se bem que hoje eu não costumo mais conversar com essas pessoas, cara, essas pessoas, talvez por tanto ter repetido isso, não sei, em rede social, ou os meus alunos já, como eu trabalho por indicação, basicamente,
os meus alunos, eu acho que já explicam para as pessoas que talvez venham a se tornar os futuros alunos. Eles avisam. Eles avisam. Olha, ele é desse jeito. Ele não é para ficar aí do jeito que você tá, para manter ou para dar uma melhoradinha. Se você vai lá conversar com ele, é para dar uma porrada grande. Então, não é brincadeira. Isso é muito importante, tá, gente? Eu, ao longo da minha vida, às vezes, eu acomodei. E todas as vezes que eu acomodei, eu me arrependi, porque em vez de manter o corpo, eu simplesmente piorei, e aí eu tive que correr atrás do rabo, e às vezes eu fiquei nisso em alguns anos. Hoje eu avalio sempre minha vida com o conhecimento que eu tenho, que eu perdi alguns anos. Eu perdi alguns anos por não conectar e não saber, por exemplo, às vezes tirar o pé em determinada posição. Porque é o seguinte, às vezes acontece perante a sua vida, você não está com um ambiente legal para você poder melhorar. Mas você tem que ter uma estratégia para poder manter o seu corpo. Manter o corpo, gente, não é fazer boa escolha, não. Ah, eu sei me alimentar bem, eu sei fazer boa escolha. Você pode ter certeza, vai fazer cagada. Entendeu? Existe uma estratégia para você poder fazer, para poder melhorar o seu corpo. E às vezes eu falo, ou você melhora o seu corpo, ou você tem uma estratégia para poder manter ele. Se você ficar solto, você vai piorar. Eu diria até de uma forma um pouco diferente, Danilo. Estratégia para manter o corpo, talvez isso não eu consigo explicar. Muito bem. Eu consigo explicar. Mas a questão é assim, ó, talvez eu reduza aquela aceleração que eu venho tendo no meu processo, né, por algumas coisas. Talvez eu possa ter alguns compromissos, talvez eu possa ter, estou vivendo uma fase da minha vida a qual não me proporciona ter todas as armas que eu preciso, né? Ou eu preciso dar uma acalmada, eu preciso dar uma tranquilizada, né? Ou até fisiologicamente, você veio numa aceleração muito grande e talvez aquilo, né, já estava entrando já começou a tremer, né? Então eu preciso dar uma relaxada. Mas essa relaxada não significa que você está em estágio de manutenção, e sim que você está num estágio de uma evolução um pouco menos veloz, né? Uma velocidade de evolução, porque ele continua evoluindo, né? Uhum. A gente sabe que as valências fisiológicas, quando elas estão sendo trabalhadas, elas estão em constante evolução, né? Por mais que isso talvez não de forma imediata se concretize, né, esteticamente, a gente sabe que lá dentro as coisas estão melhorando quase que sempre, né? É um processo contínuo. Sim, o que acontece, Ramon, explicar um pouquinho essa questão de manter o corpo, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho, às vezes, alguns alunos que eles não utilizam nenhum recurso ergogênico. E, às vezes, eles têm uma vida desregrada. Tem um aluno meu que eu sempre pego ele de referência. Ele é o caos. Porque ele bebe muito, sai muito, vira à noite. Ele entendeu que o corpo, para poder aguentar esse tipo de desaforo, ele tem que fazer muita atividade física. E aí eu consegui colocar ele com um percentual de gordura super baixo, 6% de gordura. Depois eu entrei com um pouquinho de comida e eu tive que travar o planejamento dele. Tem mais de um ano que ele tem o mesmo planejamento, sabe por quê? Não é que ele tá parado. O que ele faz de errado gera pontos negativos e a dieta dele tá para poder gerar ponto positivo. Tá gerando uma compensação. Uma compensação. E aí ele perguntou para mim... Mas isso é um cara que já tá bem. Ah, não, já. Isso já tá é bem. Muito importante. Quando eu falo, gente, você tem que manter o seu corpo se você tá orgulhoso de olhar pro espelho e ver ele. Entendeu? Se você tá com... vou colocar, né? Tem que usar bem as palavras, né? Se você está com o seu percentual de gordura alto, se você não está satisfeito com o que você vê e você está mantendo seu corpo, cara, você está se mantendo numa coisa muito ruim. O seu referencial é péssimo. Eu acredito que é uma coisa, você tá pisando na bosta e fala assim, eu sujei só um pé, então tá bom, entendeu? Não. Se você tá com o pé na bosta, cara, você tá mal. Entende? Sim. Não aceite estar com o pé na bosta. E esse aluno meu, às vezes ele chegou pra mim e falou assim, Danilo, vamos colocar comida? Eu falei assim, se eu colocar comida pra você, você vai engordar. Você comeu um pão Entendeu? a mais. Não, eu falo pra ele, falei assim, cara, você, tipo assim, você deu até sorte de estar como tá, entendeu? Não vão mexer não, tá tudo perfeito. Entendi, entendeu? Então, isso é legal. E é aquele negócio, Ramon, também tem um outro ponto, tá? Só complementando, um corpo que está bom, ele tem nível... fisiológico para se manter. Um corpo que está ruim, ele não se mantém, ele piora porque ele não tem saúde fisiológica para... Então, um corpo que é ruim, né, ele não consegue manter, ele não fica no mesmo lugar. A inflação bate ali, né? Um corpo que está bom, ele consegue, assim, não evoluir.
digamos assim. Eu tenho até uma pergunta, Ramon. Tem um caso que aconteceu com... E aí tem acontecido com alguns alunos, tá? Eles vão evoluindo, aí chega num certo ponto que naturalmente a coisa não vai, então tem que fazer a utilização de recursos ergogênicos, farmacológicos, e mesmo utilizando os recursos ergogênicos e farmacológicos e a pessoa tendo um padrão de vida, um estilo de vida, ela chega num ponto aonde ela quer melhorar, eu mostro pra ela e ela vive essa melhora, e depois ela vira pra mim e fala assim, olha, Danilo, mas desse jeito que tá aqui, tá muito pra mim. Eu prefiro trabalhar num ponto anterior, usando certas ferramentas até esse limite, e a gente evolui mais devagar. E é muito bacana, porque o cara entendeu o processo por completo. Ele sabe que ele pode ter mais resultado, mas ele vai ter que abrir mão de algumas coisas ou então utilizar mais coisa. Entendi. É uma realidade, né? Do ponto de vista farmacológico, né? É lógico que você consegue, até certo ponto, usar compostos para se atingir níveis que você demoraria um pouco mais, né? Para que eles fossem atingidos de forma natural. Mas níveis superiores, esteticamente falando, né? Eles não se mantêm sem determinados recursos. Você tirou o recurso, é um aluguel, né? Eu sempre falo, enquanto você estiver pagando o aluguel, você está morando naquela casa que é o teu corpo, né? Naquela casa com aquela configuração. Você não pagou o aluguel, cara, você vai ser despejado, né? Então, é assim que a banda toca, não adianta querer achar... E tá tudo certo, porque existem recursos que podem ser utilizados de forma contínua e assim dando intervalos inteligentes, né, fazendo uma periodização correta, até você se utiliza positivamente de momentos que você tira aquele recurso, você trabalha de uma forma reversa para poder fazer outras coisas acontecerem. Então, quando você tem estratégia para isso, tudo é tranquilo, né? Você não precisa ficar desesperado que não é assim, vou parar, tudo vai desandar. Não, tem estratégia para tudo. Né? Mas a realidade enquanto eu tô pagando aluguel, enquanto eu tô fazendo o que tem que ser feito, tá tudo lindo. Eu tô morando na casa, tá tudo maravilhoso. Mas se eu paguei... E na vida é tudo assim. Na vida é tudo assim. Por exemplo, o pessoal fala, você acha que você vai trabalhar a vida inteira, vai ser um puta profissional, você está com seus 50 anos, você está no seu auge, tá bom? Você não vai acordar um dia e falar assim, eu não vou mais trabalhar. Cara, você vai perder tudo. E aí, olha só como é que é a analogia interessante. Com o corpo, vocês acham que é de um jeito e na vida vocês acham que é de outro. No seu relacionamento, você não fica ali cortejando a tua mulher, tratando bem, cuidando do seu relacionamento, pra depois você alcançar um ponto que falar, agora eu vou chutar o balde. Agora eu posso sair pra loucura, eu posso trair, porque tá bom, o que eu fiz tá certo. Meu amigo, o corpo é igual um relacionamento, tá? O corpo é igual um relacionamento, Ramon. Se você não cuidar um dia... você começa a colecionar efeitos colaterais, entendeu? É isso aí, ó. Essa é a melhor analogia, entendeu? Ótima analogia. O seu corpo, gente, isso é muito importante para vocês poderem entender. Eu vou fazer um podcast com você sobre relacionamento. A gente vai abrir um podcast. Vamos dar dica. Dar dica pros outros é muito fácil, velho. É muito fácil. Eu brinco, sabe o que acontece? A gente fica aqui falando do coach de fracasso. Eu falo assim, gente, ser coach é tão fácil, um coach marginal, que se você for pro espelho e te dar dica de emagrecimento, você vai te dar dica de emagrecimento e depois você vai escutar o vídeo, é muito bom. O que você vai falar? Não coma porcaria, controle o que você come, controle o seu final de semana, faça atividade física, faça seu cardio, você sabe tudo. Tudo que você sabe para você poder ter resultado, para você ser seu próprio coach, cara, você consegue fazer. Então não é só isso, o mundo não é feito de dicas, o mundo é feito de orquestrar essas dicas na intensidade correta, com a estratégia correta, com o plano correto, e depois colocar isso no meio do caos que é o ser humano, né? E uma coisa que a gente falou de caos, Ramon, eu lembrei de uma coisa primordial, eu acredito que esse é um dos pontos que eu bato e eu consigo já de cara identificar se a pessoa é ou não é, que é organização. Uma pessoa que não é organizada, já percebeu que ela não consegue seguir nenhum planejamento alimentar? Não, porque ela não tem a base, né? E ela não consegue seguir nem plano de estudo, nem plano alimentar, nem plano de treinamento. Ela não consegue estabelecer nada. Então, quer ser um grande fracassado em quase tudo na vida e não ter organização, né? Isso não significa que não existam pessoas que têm uma dificuldade muito grande para gerar essa organização. Mas a diferença entre uma pessoa que vai ter sucesso, mesmo tendo esse nível de dificuldade aumentado... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade em me organizar porque eu tenho déficit de atenção, né? Então, ou eu estou em hiperatividade, eu não estou conseguindo me concentrar, ou eu estou hiperfocado em coisas talvez que eu não deveria estar hiperfocado. Então, é sempre um desafio, a minha vida é sempre um desafio. Eu tenho uma dificuldade superior às outras pessoas.
Mas isso não significa que eu não vá ter sucesso se eu insistentemente, dia a dia, tentar organizar as coisas. E para poder organizar, né, Ramon, você precisa de um direcionamento. O Ramon falou que uma coisa muito comum, que é o déficit de atenção hoje em dia, né, Ramon? Existem muitos diagnósticos errados, existem diagnósticos de intensidade errada, tá, para patologia, porque não é só um on-off, eu tenho ou não tenho. E o que, por exemplo, eu tenho, e eu decidi há muito tempo atrás não me medicar, porque me deixava em um estado que não sou eu, e eu não gosto disso. É o mesmo motivo pelo qual eu não trato farmacologicamente o déficit de atenção. Eu não gosto porque ele me deixa de uma maneira que não sou eu. E sabe como eu fiz para poder me ajudar? É exatamente o que eu penso. Eu demorei muito tempo para poder entender isso. Eu demorei também muito tempo, e muito tempo mesmo, tá? Foi muito sofrimento e às vezes eu não entendi o que estava acontecendo. E algo que me ajudou muito é definir rotina. Cara, eu defino rotina. Eu tenho meu horário para dormir, meu horário para acordar, meu horário para poder fazer as coisas. As minhas tarefas, eu já percebi que tarefa A eu sou melhor tal horário, tarefa B para tal horário. E eu tenho uma rotina que é um template que eu sigo. Eu faço teste no meio desse template. Mas aí o que eu faço? Geralmente tem uma rotina que eu sou extremamente produtivo, que eu sou feliz dentro dela, tá? E se eu mudo qualquer coisa, piora alguma coisa. Eu acompanho bem. Então é por isso que você parece um robozinho no tudo tem que você faz. Eu tenho que ser, cara. Então. A organização pra mim é justamente isso. E detalhe, entra no quase que um grau que eu sou mais feliz quando eu tenho rotina. Eu falo, chega no final do dia, eu tenho a satisfação de ter completado as ações que eu tenho como primordiais e tem outras que eu tenho que elas podem acontecer ou não no dia. E isso me ajudou muito. Essa sensação é maravilhosa quando você consegue chegar no final do dia e dar o ok nas atividades que você estabeleceu, né, na ordem correta, né, dedicação de tempo correto para todas as atividades. Nossa, isso é quase um orgasmo, né? E aí quando você chega no final de uma semana, que é difícil, né? Mas chegar no final de uma semana disso é orgástico. Você chegar e falar, cara, eu fiz tudo o que tinha que fazer, cara. E eu vou dar uma dica, Ramon, que é algo que a gente já conversou anteriormente, que a gente faz, que para todo o pessoal poder fazer. Que muitas vezes as pessoas não sabem autoavaliar se elas são organizadas para poder seguir dieta ou não. Eu e o Ramon, quando a gente começa o planejamento com alguém, é de praxe a gente pedir fotos de todas as refeições que a pessoa faz durante 1 ou 2 semanas. E sempre ao final do dia eu faço o comentário. E o que você pode fazer é o seguinte, você vai fazer um grupo com você mesmo, tá? Fingindo que você é seu coach e você vai tirar foto de todas as suas refeições durante 2 semanas. E depois você mesmo como coach, como olhar do coach, avalie como foi a sua postura. E aí eu começo a perceber que logo no início da consultoria, Ramon, existem pessoas extremamente mal organizadas e eu já crio uma sinalização que eu tenho que me empenhar mais para poder ensinar para essa pessoa isso. E eu aprendi esse raciocínio, sabe quando? Quando uma pessoa virou para uma outra falando sobre o processo de ensino hoje em dia e falou que o processo de ensino ele está errado, sabe por quê? Quando um professor vê que um aluno ele é muito bom em matemática e o outro aluno é ruim em matemática, em vez de dar atenção para um aluno ruim, ele dá atenção para um aluno bom. Ele gosta do aluno bom. Não, o professor tem que gostar de dar atenção para o aluno ruim, porque o bom ele já está em outro nível. O ruim que se esforça, né? Sim, claro, a gente está trabalhando aqui com pessoas. Eu falo, né? É muito importante isso também, tá? O nosso público aqui são adultos. Não tem criança. Não. Eu não posso tratar ninguém como criança, eu não gosto de dar. Eu falo, não gosto da atitude de criança. Eu falo para os alunos novos, eu falo, cara, você está me contratando, a gente está fechando serviço, mas coach não é babá. Nunca. E eu bato muito de frente quando as pessoas esperam assim. E eu deixo bem claro, eu falo assim, olha, o meu trabalho é esse, e o que a pessoa espera. E aí eu consigo identificar de cara já. Eu falo, tudo meu é planilhado. Você nunca teve aluno que... Não, ano passado que falou assim, mas você não me cobrou. Não, eu falei, mas o que é isso, eu falei, filho? Já teve o último aluno meu assim, mas eu achei que o trabalho de coach, ele era diferente. Eu falei assim, o que você esperava? E nisso porque no meio do caminho teve o personal dele, eu mantinha contato com o personal dele, aí o personal dele uma vez me mandou uma mensagem assim, ele precisa de um incentivo. Aí eu falei assim, segunda-feira, eu falei assim, como assim incentivo? Ele furou muita dieta no final de semana. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu estou conversando com você pra saber a performance dele. Agora, se você tem um tratamento de querer incentivar ele, nossa, você furou sua dieta, comeu uma torta a mais, não vamos comer essa torta, vamos seguir. Cara, isso aqui não é uma gincana. Eu falei assim, isso aqui não é uma gincana. Eu falei, se essa pessoa tem 40 anos, o seguinte, ó, eu vou trabalhar e eu quero conversar com você pra você me falar da performance dele agora. Não. Eu nunca vou chegar pra ele e falar assim, nossa, como foi seu final de semana? Ai, foi ruim.
ruim, né? Não, vamos traçar uma meta para os próximos 3 dias você não errar. Fala, cara, esse não é o jeito que dá certo. O entendeu? nosso trabalho ele é estratégico, né? Quando não, estratégico para pessoas adultas. Não, lógico, mas é assim, eu costumo falar quando as pessoas querem que eu descreva o meu trabalho, eu elaboro estratégias, basicamente, né? E é basicamente isso, né? Eu pego dados, avalio dados, né? Altero, faço alterações até chegar numa estratégia que seja equacionada a ponto de funcionar, né? Da forma perfeita. E o legal também é o seguinte, eu te garanto, tanto eu quanto o Ramon, a nossa linha é muito parecida. Sempre que um aluno ele inicia, nós vamos coletando os dados e a gente identifica o que é preciso trabalhar nesse aluno, o que ele tem de habilidade para a gente poder usar e o que ele não tem de habilidade para a gente poder usar. E essa questão da organização, gente, é primordial. Pessoas desorganizadas tendem a fazer tudo dar errado. Pessoas desorganizadas, elas conseguem, às vezes, por impulso, conseguir seguir o planejamento durante 1, 2 meses e depois ela põe tudo abaixo. Porque ela não conseguiu ter uma rotina de mínima para ela poder manter e colecionar resultado. E a questão é, se essa pessoa ela não é organizada, não vai ser o coach dela que vai conseguir, nem o personal, nem qualquer outro profissional que vai fazer ela, né, se organizar. Infelizmente, às vezes a gente dá o start, né? A gente pontua. Por que a gente citou aqui? Entenda que a gente poderia ter colocado nesses tópicos várias coisas, né? Muitas coisas. Mas por que a gente colocou não ter organização como um indicador de fracasso? Porque eu não consigo corrigir. Alguma pessoa que não é organizada, não vou ser eu que vou fazer isso por ela. Não tem como. Então, antes dela chegar até mim, ela vai ter que ser uma pessoa minimamente organizada ou uma pessoa que briga, né? Que constantemente tenta gerar e gera mecanismos para se organizar naquele dia. Então, ela constantemente está buscando organização, por mais que ela tenha problemas, tipo eu tenho, né? Um déficit de atenção, alguma coisa relacionada a isso, ela constantemente está buscando isso. Agora, se ela é uma pessoa que já é desorganizada, e não briga com isso, né? Ela não se incomoda, né, não com se isso. incomoda e tá tudo bem, tudo certo. Segue a tua vida. Só que nem comece essa empreitada, porque ela não vai ser uma empreitada de sucesso, infelizmente. Exato. E a questão também, tá? A gente tá batendo muito na tecla aqui de continuidade, da pessoa ter resultado, de colecionar resultado. E aí me lembra também, Ramon, a questão de conquistas. Quando a gente fala de habilidades, tá, que você tem, que você não tem para poder ter o corpo que você deseja, é necessário também entender que você se encontra num ponto A, que você quer chegar no Z, mas você tem que passar pelo B, pelo C, é uma jornada, um processo. E um dos pontos que eu vejo também que prejudica muito as pessoas no processo é não comemorar as pequenas conquistas. Não celebrar isso. Cara, tem um caso clássico, a pessoa tava vindo engordando, aí você faz o planejamento do jeito que tem que ser, sem fuder a vida da pessoa, e aí ela não engorda. Ela vira pra você e fala assim, isso. Ela vira pra você e fala assim, eu não perdi nenhum quilo. Eu falei assim, você engordou? Aí a pessoa, não. Eu falei, então tá ótimo. Cara, foi uma conquista. Comemora. Eu falei, cara... Você merece essa comemoração, assim, ó, veja que você merece, você fez, você tá executando, cara. É parte do processo, passou a primeira fase. Por que você não vai comemorar, né? Não vai comemorar pedindo um bolo. Pedindo uma pizza. Nossa, eu vou comemorar na pizza. Eu tô falando em comemorar as pequenas coisas, assim, cara. Contemple com você mesmo, fala, cara, olha só, eu já venci uma fase do processo. E é bom explicar para as pessoas o seguinte, o que é o processo, tá? Existe o processo que você vê, a sua composição corporal, o processo do peso na balança, o processo do seu comportamento, como você está vivendo no seu final de semana, e o seu processo fisiológico, ou seja, a sua questão metabólica. Às vezes, uma estratégia, ela tá focada na parte metabólica. Você comeu mais e não engordou. Porra, olha que ganho. Entendeu? O cara comeu mais. Às vezes acontece, igual dentro do nosso trabalho, a gente tem que orquestrar todos esses pontos, né, Ramon? Às vezes acontece da pessoa não ver um resultado de mudança, mas ela comeu muito mais, não engordou e ficou mais forte. E a pessoa fala que não teve resultado. Não teve resultado. E aí eu tenho que explicar pra ela que ela teve. Ou ela até sabe que teve. Ela fala, eu tive resultado. Né? Eu entendo. Mas ela, tipo, tá com aquela cara de bunda, assim, que... foi isso, né? Mano, é do caralho. É do muito, caralho isso. muito. Comemora. Você merece, você conseguiu, cara. Né? É um passinho a mais que você deu. E é um passo a mais que você não volta. Eu falo, quando você quer emagrecer, quando você quer realmente ser a mudança, ser a referência, viver o resultado, chegar lá, não.
tudo que você faz é conquistado, é seu, é uma medalha que você pendurou ali, ó, e você fez da maneira correta, então você não terá que trilhar esse caminho novamente. Quando eu falo, emagreça uma vez na sua vida. As pessoas, às vezes, fazem várias coisas uma vez na vida e elas aceitam isso. E a pessoa não aceita que ela tem que, às vezes, o quê? Enfiar a cara durante 1, 2 anos, ela vai emagrecer e ela nunca mais vai engordar. Então, gente, várias Você vezes... só precisa acertar uma vez, cara. Uma vez, eu Só falo. uma vez. Você tem a possibilidade de acertar. Você fica enrolando. Se você não tomar a decisão agora, você vai ter que tomar depois por questões de saúde, muitas vezes. Ou seja, você vai estar mais velha, você vai estar meio que frustrada, você já vai ter desistido do processo e você vai ter que me corrigir para você poder não ficar péssima. Ou seja, você vai aceitar o ruim. E simplesmente você enrolou a vida inteira. Porque você não criou a consciência de que em 1, 2 anos você poderia ter enfiado a cara e fizer da maneira correta e simplesmente não teria que fazer isso de novo. Sim, Eu vejo, só para poder complementar, Ramon, eu vejo várias pessoas reclamando que o processo é lento e estão reclamando há 5 anos, Ramon. Há 5 anos a pessoa está reclamando. A pessoa às vezes está com 30. Eu falo assim, desde os seus 20 você está tentando? Tem 10 anos que você reclama. Por que você não pega e faz o jeito certo? Saia disso. Se tá tão ruim assim, saia disso. Faça as coisas caminharem, parem de patinar, né? Perder tempo. Perder tempo, cara. Eu sempre falo, eu não faço nada na minha vida se eu não tiver, né, certeza de que aquilo vai funcionar, de que eu tô no caminho certo. Eu não tiro a bunda da cadeira se não for para fazer uma coisa que eu tenha certeza de que aquilo vai dar certo e, né, é invariável que eu vou ter sucesso naquilo. Então, galera, celebrem as pequenas conquistas, por mais insignificantes que num primeiro momento elas pareçam ser, porque elas definitivamente não são insignificantes. Você sair de um perfil lipídico ruim não é insignificante. Você simplesmente parar de engordar não é insignificante. Né? Você começar a ter um comportamento proativo, você ir treinar todo dia, não é insignificante. Você tomar a água que você tem que tomar, a quantidade de água que você nunca se hidratou na vida da forma correta, não é insignificante. Então, são essas pequenas vitórias que lentamente, né, e o processo é esse mesmo, tem que ser lentamente, porque senão não vai ser, aceite isso que dói menos. São essas pequenas conquistas que elas, celebradas com o passar do tempo, vão te levar para o teu objetivo principal, para o sucesso, para chegar lá onde você setou, lá onde você estabeleceu como o ápice do teu, né, do teu ganho pessoal. Pequenas conquistas foram feitas para serem colecionadas, para poder gerar um aprendizado, e através dessa pequena conquista, ela vai ser importante para o próximo passo ou então um passo lá na frente. Quantas vezes as pessoas tentam acelerar o processo e você não criou a base suficiente para depois você aguentar o processo, para você poder suportar o resultado? E respeite, gente, respeite e comemore as ações diárias que você tem, que vão fazer com que você tenha sucesso na tua vida. Porque se você fizer da maneira correta, se você não parar e se você respeitar o processo, você pode ter certeza, você chegará lá, com certeza. Claro, eu tenho umas alunas tão fofinhas, cara, que cara, eu vejo, e eu sou grato por ter essas alunas que elas... Toda coisa que acontece de bom, assim, por mínima, uma coisa mínima, pequena, elas estão felizes, cara. Elas mandam mensagem: olha só, eu não conseguia fazer isso e agora eu consigo. E tá dando certo, né, Ramon? Olha só como eu consegui. E elas estão felizes, cara. E eu vejo que essa felicidade que elas têm vai alimentando a próxima conquista, né? Como se ela fosse embalando, cara, né? E fica gostoso tanto para mim quanto para elas, né? É diferente daquele cara lá que fica com uma cara de bunda o tempo todo, que nada pra ele tá bom. E a gente, como orientador, é muito nítido, por exemplo, quando uma pessoa ela evolui até certo ponto, que aquela ação que ela se esforçava, ela já começa a ser inserida dentro do planejamento dela de forma natural. Eu viro pra ela e falo assim: você está apta a ter o próximo corpo que você vai conquistar. E eu sei que você não está apta só a conquistar esse corpo, como a manter esse corpo. O que é mais importante para mim? Às vezes, por exemplo, eu chego para uma pessoa e falo: olha, você é impossível, eu sei que você vai fazer, você vai melhorar, mas você não vai manter esse corpo. Por quê? Porque você não tem habilidade para isso. Porque você errou na base. Conserta isso na base. Sim. E isso é muito legal. E, Ramon, para a gente poder finalizar, qual que é a palavra de incentivo que eu quero que você dê para a pessoa não cometer todos esses erros? Vamos ver. O estilo coach de fracasso. Você quer uma palavra de incentivo? Eu quero uma frase, uma palavra, um pensamento. Cara, eu quero um livro, qualquer coisa. Na vida, definitivamente, não se comporte e não se equipare a um coitado. Você não é um coitado, você é proativo, você é senhor da tua vida. Então,
Pare de ser um Zé Bostinha, tome as rédeas da tua vida, celebre as pequenas coisas e conquiste os objetivos, cara. É só fazer essa parada, velho. Você já tá bem setado, você já tá bem encaminhado. Então só siga o caminho, cara. Eu falo, levantou com saúde e com todos os membros do seu corpo, meu amigo, você tá apto a fazer, viu? Então, sem choramingar, sem mimimi, porque dentro da nossa experiência, o aluno mimizento nunca dá certo. Então, fica aí. Então, o podcast foi sobre fracasso, mas a gente tá terminando ele com dicas de sucesso, tá? Não se comporte com esses itens que a gente citou aqui, que com certeza você vai ter... E eles podem acontecer, tá? Na hora que acontecer, eu não cria cobra em casa, não. Mata ele na raiz. Mata na raiz. Mata na raiz, porque vocês não vão se arrepender, definitivamente. É isso aí. Ó, Ramon, valeu demais. Tamo junto. Mais um pra Danilo. conta. Mais é um. isso aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.